Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Rezar. Eu me chamo Ana Clara. E eu me chamo Jefferson. E é uma alegria a gente estar aqui com vocês hoje, assumindo o programa, tá? Primeiro episódio aí, a gente tá com o coração cheio de gratidão, uma responsabilidade imensa, né? E uma nova missão de apresentar o Pode Rezar. E um projeto que nasceu para evangelizar e tocar vários corações. E nada melhor do que começar conhecendo a história de quem iniciou essa caminhada. E hoje é uma passagem de bastão, tá? Então vem com a gente, porque a segunda temporada começa agora, tá? Roda a vinheta. O episódio de hoje é extremamente especial, porque os nossos convidados dispensam apresentações, ou melhor, merecem uma apresentação diferenciada, né? Na temporada passada, eles estiveram aqui do outro lado das câmeras, né? Do outro lado do microfone. E dessa vez eles estão vindo como convidados e contar um pouquinho da história e da experiência deles com o Pode Rezar. Sejam muito bem-vindos, Joalisson e Jéssica. Ai, gente, é muito bom estar aqui com vocês. E, né, uma mudança de bastão merecida. A gente tá muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Principalmente nesse primeiro episódio, né? Conversar um pouquinho, escutar um pouquinho da experiência de vocês, que iniciou esse projeto, né, que ajudou tantas e tantas pessoas, que já passou tantos e tantos convidados por aqui. Então a gente tá muito feliz de estar aqui, não é, Ana? Tá recebendo esse bastão, né, e podendo dar procedimento a esse projeto tão lindo, tão abençoado por Deus e por Nossa Senhora. E eles também estão começando a nova missão, né? Já que agora eles são Jotas, uma responsabilidade um pouquinho maior, né? Mais trabalhos, mas estamos aí. A gente tá muito feliz, primeiramente, né, de passar para vocês esse bastão. E já como Jota, a gente participou dessas decisões, assim, e foi muito, muito pontual, assim, o Pode Rezar na nossa vida, né, porque a gente foi aprendendo, né, o agir de Deus através da entrevista, através da comunicação, que é uma coisa muito importante. Então, a gente tá muito feliz de estar passando esse bastão para vocês e partilhar um pouquinho desses desafios da nossa missão. Vamos lá? Tudo bom? Então, hoje o nosso tema é voltado para eles e sua experiência na evangelização através do Pode Rezar. Isso mesmo. Iniciando com a primeira pergunta, a gente queria saber qual foi o maior medo, a maior insegurança no primeiro episódio do Pode Rezar. Pode começar, Jéssica. Começa? Tudo bem, né? Primeiras damas, tudo bem. Primeiro medo, assim, eu acho que o coração sempre ele dá aquela acelerada, né? Por mais que eu e Muri já somos pessoas que trabalhamos com comunicação de certa forma, a gente já tem uma facilidade com câmeras, a gente já tem facilidade em comunicar com o público, mas todo novo desafio, ele deixa um pouquinho de ansiedade no nosso coração. Foi mais tranquilo porque foi com o nosso jotado, né? Então, foi um pouco mais descontraído. Mas era aquele medo, será que a gente vai falar alguma coisa errada? Será que o projeto vai dar certo? Será que não vai dar certo? O coração fica naquela ansiedade. E foi lindo o primeiro episódio, sabe? Mas a ansiedade existia ali. Né? Acho que no segundo episódio vocês vão falar um pouquinho ligado a isso, ó. Deixando spoiler pra vocês. Mas é exatamente isso, sabe? O medo, ele vai existir. E a gente precisa ter coragem pra enfrentar eles. Medo não é a ausência de coragem. A coragem tá ali implícita. Então, quando a gente botou a cara pra fazer esse projeto, mesmo com medo, a gente conseguiu. E foi bonito de se ver. Então, acho que o primeiro episódio mostrou que a gente tinha capacidade para aquilo. E mostrou que a gente podia ir além e continuar esse projeto. E hoje vocês estão aqui dando continuidade a ele. Então, o medo ele foi primordial para que a gente insistisse, persistisse e conseguisse o resultado que a gente teve hoje. No meu caso, eu acho que foi essa insegurança, sabe? Eu tava em um processo de resgate, assim, também. O EJC PSPA foi esse resgate para mim na igreja, então eu tava muito nos bastidores, né? Então, e diretamente depois de todo o processo do encontro e tudo mais, da evangelização e apresentar o podcast foi um desafio, assim, de certa forma, né? Porque é uma forma de evangelização. Então, a gente ia lidar com outras pessoas também que têm conhecimentos até mais do que nós, né? Como o caso do Dom Sivan, que a gente entrevistou. E assim, ali foi onde o medo falou bem mesmo. Que responsabilidade, hein? Foi alto. E aí, assim, aos poucos,
o Senhor foi mostrando como era, sabe? Eu não tenho muito o que dizer, porque eu acho que toda missão, ela inicia dessa forma, com o medo, como a Jéssica falou, a insegurança, o receio da gente achar que não tá muito bom, da gente achar que não tá falando legal, e achar que a gente tem que falar tudo que está no papel, as perguntas. Aí tinha a hora que eu catucava a Jéssica e tinha que pular perguntas. Teve um episódio. Não vou contar o spoiler agora, não. Se vocês perguntarem, talvez eu fale alguma coisa, mas senão eu vou deixar pra poder. É melhor. Mas aí a gente também a gente escutou um pouquinho, né, de como foi esse medo, de como foi esse início e tudo mais e tal. A gente também quer saber um pouquinho dos bastidores, né? O que acontecia nos bastidores? Quem é que tava nos bastidores aí auxiliando vocês nesse primeiro episódio? É uma curiosidade, porque tava todos os Jotas sendo entrevistados, né? Isso mesmo. Nesse primeiro episódio, todos os Jotas foram convidados. Foi uma dinâmica bem engraçada, assim, pra poder separar, porque não cabia, né? 9 pessoas no mesmo ambiente, entrevistar todos de uma vez só. Tanto que a gente separou, acho que, por 2 pessoas, depois a gente separou por 3 pessoas. Minha memória tá fraca, mas eu acho que foi algo desse tipo. E no final, né, a gente fez aquele bate-bola rapidinho, a gente conseguiu juntar os 9 em pé, e era muito massa as reações, porque quando a gente fazia o bate-bola, era aquele negócio rápido, os cortes ficaram incríveis, muitas figurinhas surgiram dali, inclusive. Mas os bastidores, o por trás, né? Eu e Muri, a gente nasceu uma parceria muito incrível da gente, assim, depois do EJC e tudo mais. Só façam se você não fez. Nasceu uma parceria muito incrível, né? A gente já partilhou com vocês que a gente não se gostava, enfim, e o Pode Rezar, ele uniu muito a gente, assim, somente em questões de pensamento. O que Muri não conseguia fazer, eu fazia, o que eu não conseguia fazer, Muri fazia. A questão de roteiro. Era muito mais eu que fazia o roteiro, e Muri revisava aquilo depois e improvisava na hora. E é muito isso, a gente também não se prendia a roteiro. A gente chegava lá e às vezes acontecia uma coisa totalmente diferente, e a gente ia mudando a linha de pensamento. Tem entrevistado que ele não sabe falar muito, então eram respostas curtas, e a gente tinha que remedar, assim, fazer o que rendesse, de certa forma. Então os bastidores é meio que isso, você tá o tempo todo preparado pro que pode acontecer e o que também não pode acontecer. E era muito engraçado também quando a gente gravava mais de um episódio no dia, questão de troca de roupa, a gente combinar roupa, a gente combinar um monte de coisinhas assim peculiares. O Dom Silvan, a gente disse assim, vamos fazer uma brincadeira com ele sobre o jogo do Flamengo, mas tava aquele medo assim, tipo assim, o que ele vai falar? E na hora a gente achou que ia levar um fecho, e veio aí tipo, meu Deus, uma evangelização mesmo da pergunta que a gente fez. Então é sobre isso, a gente se preparar pra uma coisa, mas na hora ser outra completamente diferente e furar a bolha, sabe? E o Pode Rezar, ele furou muitas bolhas, porque se você olhar até hoje, o corte do Alcivan, ele viraliza no nosso Instagram. E se você ainda não viu, pode dar uma olhadinha nesse tanto episódio no Instagram também. No TikTok também. Né? Ele viraliza de uma forma que a gente não imaginava. Então, os bastidores é muito tipo assim, improviso. É improviso. É isso que eu vou resumir. E também a gente conta com a equipe, né? No caso, vocês agora conta com a equipe também. O Jotado, por mais que eles na época, né, tenham sido os primeiros entrevistados, como nós estamos sendo, serve muito como essa produção, né? Então, financeiro, patrocinador, fechar com o estúdio, entrar em contato. Eles auxiliavam muito também, às vezes, e questão de logística, dar a atenção, às vezes os convidados, muitas vezes era a indicação das pessoas. Tem a parte editorial também, que a gente tem o Ministério de Comunicação, né, que nos auxilia muito. Então, assim, por trás do todo Pode Rezar, eu acho que também tem isso, né? Inclusive, vocês estão vendo a loucura que é agora. Então, assim, como a Jéssica falou, tinha dia, inclusive, que a gente batia roteiro, mas chegava na hora, o convidado estava com outra pegada e a gente tinha que seguir. Por exemplo, tinha podcast que a gente era mais ou menos 40 minutos a 50 minutos para gravar, mas tinha podcast que, tipo assim, a gente com 20 minutos, a pessoa entrevistada já tinha acabado, só que a gente tem que inventar alguma coisa para dar tempo de os cortes ficar bonito, né? Então, assim, foi muito, muito louco, assim, esse processo, a questão de horários também, lidar com o trabalho. A gente também teve o prazer de entrevistar Padre Pedro, né, que hoje é dirigente arquidiocesano dos EJCs, então, assim, foi bem legal. Foi desafiador, mas foi legal. Então, depois de tantos episódios, qual foi o maior aprendizado para vocês, assim, com o Pode Rezar e com essa experiência? Acho que o maior aprendizado que eu tirei do Pode Rezar foi que a vida da igreja
ela molda a nossa vida pessoal e profissional. Porque o Pode Rezar não foi só uma brincadeira de igreja, não foi só um projetinho criado na JC. Ajudou muito a minha vida profissional. Os cortes que viralizaram ajudaram muito a construir o meu perfil profissional e a minha caminhada pessoal também. De saber, eu sou uma pessoa, tenho 21 anos, gente. Quando é que eu pensei que eu ia sentar e conversar com o Dom Silvan e ainda ia fazer ele rir com a piada do Flamengo, sabe? Então, assim, ele molda muito a gente. Então, o que eu tirei do Pode Rezar foi isso. Que isso aqui que a gente tá fazendo vai tocar a vida de muitas pessoas. E tocou a minha. Cada episódio, eu costumava dizer que a gente saía transformado. E não era clichê. A gente realmente saía mudado. Porque uma mínima frase de um entrevistado fazia a gente repensar um pensamento que a gente tinha. Sabe? Então, foi isso. É um processo de aprendizado mesmo. Eu costumo dizer que, assim como o EJC em si, o próprio encontro, né? Ele é uma parte da igreja que as pessoas não têm muito acesso, assim. E eu digo não tem muito acesso primeiro pelo sigilo, né? E segundo porque é, querendo ou não, limitado aos jovens. E as pessoas esquecem, como a gente sempre diz, né? Não vivam só os 3 dias. E acho que o Pode Rezar, ele é uma extensão do EJC. É para sempre lembrar que a vida não é a caixinha que nós queremos viver, né? A cada entrevistado, era isso que Jéssica está falando, tinha um estalo assim de caramba, as pessoas elas se prendem muito à religiosidade, e aí falando não religiosidade de fé católica, mas falando de idolatrar certas coisas na vida, que faziam as pessoas criarem pensamentos sobre a igreja que não existiam. E aí o Pode Rezar veio para me mostrar ainda mais do quanto a igreja ela é acolhedora, o quanto eu posso quebrar o gelo, o quanto a vida não é uma caixinha, sabe? Porque é um momento de você criar, é um momento de você falar, se expressar, eu posso errar aqui uma fala e pedir para cortar, enfim, posso derrubar um copo. É um momento da gente... né? É um momento da gente viver, assim. Eu acho que o Pode Rezar foi isso, ele deu um ar de... Caramba! E para além disso, eu acho que foi uma realização muito grande para o nosso EJC, porque nós somos um dos únicos EJCs, se não o único dentro da Paraíba, que tem um podcast, né, estruturado como hoje é o Pode Rezar. Então nós somos referência. Eu sempre falo isso, JJ fica louco. E agora sendo J é que ele fala mesmo. Tem que falar. Agora ele tem poder de fala, né? Eu sou J e eu fiz o podcast acontecer. E como o Muri tava falando aí, né? O Papa sempre dizia que a gente devia ser uma igreja em saída. E ser uma igreja em saída não é necessariamente caminhar com as nossas pernas e ir atrás das pessoas. Isso aqui também faz parte de uma igreja em saída. A gente ir atrás daquelas pessoas que muitas vezes estão passando ali no TikTok, para ver o nosso corte e pensar, caramba, um bispo falando com uma linguagem tão jovem, aproximando da juventude. Aí, numa igreja, né? Vou ver o que ele tem para falar, vou ver o que... E sai tocado, sai transformado. Então isso é ser uma igreja em saída. É aquela coisa que a gente encontra Deus muito além das 4 paredes da igreja. Sim. Deus está em cada momento de respiração, qualquer coisa que a gente faça. E o Pode Rezar, ele vem construindo esse caminho, né? Esse caminho para além, justamente quando Jéssica fala das redes sociais e tudo mais e tal, vem construindo esse caminho para além da igreja, né? E aproximando, né, a Santa Igreja aos jovens, de modo geral. E aí, dando continuidade, a gente quer agora saber um pouquinho de vocês. Receber também um pouquinho dessa notícia. Como é que foi receber o convite para ser Jota? E qual foi a sensação que vocês sentiram? Assim, a primeira coisa que veio na cabeça... Meu Deus do céu, que medo. O que vocês estavam fazendo, né? O que estava fazendo na hora. Começa dessa vez. Pode começar dessa vez. As pernas tremeu, precisou rezar depois da ligação. Foi por ligação, foi pelo WhatsApp. Diz aí pra gente. Eu não sei, é sigilo? Não é sigilo não, né, produção? A gente tá com o nosso jotado aqui. Nossa produção, nosso jotado. Eu não sei se pode dizer, porque vai que os outros Jotas sabem como é que a gente vai entrar em contato, né? Mas... Não, mas aí se não sempre puder diferente, dizer cada como foi a experiência é única, contato, né? Pode dizer. É só falar assim, eu me senti... A minha história é engraçada. Mas pode dizer. Posso falar? Pode. A produção liberou, viu? Pode, produção. Então, a gente recebeu a ligação, né? No meu caso, eu recebi a ligação. E eu não lembro se... Mas já foi projetado já, né?
Porque tem outras ligações, né? Que a JC tem umas ligações meia, né? Vocês sabem. Não, meio assim, né? A outra produção olha pra minha cara. Foi por ligação, eu tava em um momento da minha vida. Não irei falar sobre. Mas, assim, dá um turbilhão, sabe? Porque, primeiro que o EJC, ele não é só o sigilo dos 3 dias, ele é muitos sigilos. E o Jotado, por mais que a gente saiba o trabalho deles, o nosso, agora, existe um sigilo, assim, sabe? Cara, como é que eles se organizam, como é que eles se dividem. Como e na nossa vivem? cabeça... O que eles comem? Hoje isso. no Globo Repórter. Então a gente sempre tinha essa curiosidade, tipo, o que acontece nas reuniões, como é que eles se cumprimentam, né? Será que tem um aperto de mão diferenciado? Será que eles brigam? Como é que eles rezam? Enfim, será que eles jejuam? Enfim. Como vivem, o que comem. Então, quando eu recebi, né, eu estava no Ministério de Artes como coordenador, e assim, eu fiquei surpreso. Meu nome já era muito cogitado por todos, né, vocês, assim, ficavam falando nas entrevistas no lugar. Mas eu esperava que fosse mais um tempo, assim, eu não achei que seria agora, sabe? Inclusive porque eu achava que eles iam fazer a mudança do Jotado mais pra frente, tipo agora, segundo semestre, depois que a gente tivesse passado por várias atividades. Foi logo após o nosso encontro. Então, foi assim, uma surpresa, foi meio louco, assim, o início. Teve sigilo da gente com eles ainda durante o mês, da gente com o EJC, a gente ficou louca, e Jéssica fez vários mapas mentais, assim, pra que parte a gente iria, onde é que a gente ia ficar, como é que a gente ia ser recebido, se ia sair mais alguém no meio do caminho. Várias teorias. E passou, tipo, umas 2 semanas, dormia às 3 da manhã com ligação, assim. E eles também não falavam muito pra gente, né, porque eles vivem de sigilo. É isso. A gente... Mas eu acho que foi assim... Foi assustador no início, né? Eu acho que dos meninos, eu fui o que mais respondeu rápido, de que Jéssica e Vitor. Mas, porque eu até disse na ligação, se eu não aceitar, eles vão me expulsar da JC, né? Então, assim, eu tenho que aceitar, não tem muito como dizer não à vocação, né? Enfim, mas aí a gente tá na luta diária, mas foi bem louco, assim, tá sendo a experiência, né? Porque querendo ou não, ainda é uma experiência nova até o primeiro encontro nosso, né? Então a gente tá nessa vivência aí. E aí, conta pra gente. Foi bem engraçado, assim, porque, enfim, antes de... Já sabia que ia rolar essa troca de Jotas, né? A gente só não sabia quem ia ser trocado. E a gente tem uma proximidade muito grande com alguns Jotas, que agora são Jotas com a gente, né? E daí surgiu o boato de que ia ter essa reunião pra se decidir. Só que eu achei que teriam mais de uma reunião, entendeu? Teriam várias, tipo assim, primeiro vamos sentar e vamos rezar, pra saber quem vai ser. Mas não, foi na primeira... João disse, né? João é o J Comunicação. João disse assim, olha, a gente vai se reunir segunda-feira e a gente vai decidir. Só que eu achei que eles iam rezar, ia ser um processo, não sei o quê. E nessa mesma segunda-feira, algo me deixava quieta, assim. Enfim, esse dia inteiro eu passei agoniada, porque... Eles ficavam aguçando a gente o tempo todo também, de tipo, a gente vai ter reunião, a gente vai decidir os novos Jotas, não sei o quê. E como o Muri falou, os nossos nomes eram cogitados. E era preocupante, né? E antes dessa reunião, eu cheguei a conversar com algumas pessoas, inclusive com os Jotas, e disse assim, eu não aceito. Se o convite chegar, eu não vou aceitar. Não sei o quê, babá, beleza. No dia da ligação, eu tava em casa, eu acho que eu tava fazendo uma coisa do TCC, inclusive. E daí eu terminei, eu fui deitar no sofá pra descansar e meu celular toca, era a ligação de João Paulo e eu já entendi o que era. E daí eu me desesperei, assim, eu com o celular na mão, olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, meu Deus, eu peguei o celular, corri pro quarto e fui atender. Eu não era nem João Paulo, não lembro quem foi que ligou. Foi Valéria, né? Valéria ligou e tal. Então, Jéssica, tudo bem? A gente quer saber se você aceita CJ. E daí eu silenciei assim, eu falei, o quê? Não, a gente quer saber se você aceita CJ. Eu falei assim, eu posso pensar? Aí, tá, você pode pensar, daqui a pouco a gente liga. E eu pensei que pensar era tipo 2 dias, 1 dia. Aí eu, Jesus, o que eu faço agora? E daí eu fui na sala, fiquei meio desesperada assim, aí eu falei com minha mãe, tá ansiosa, perguntei a ela o que ela achava de opinião, porque eu tenho muito isso. Aí eu peguei e disse, não, eu preciso de uma Bíblia agora. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia. Não lembro a passagem exata, mas era algo tipo assim, que Deus monta sua tenda no lugar exato. E daí eu disse assim, se isso aqui não for uma resposta, eu não sei o que é.
Daí quando eu olhei pra mãe, aí eu disse assim, quer saber o que tem aqui? Da passagem e tal, ela disse, quero. Eu falei, eu li pra ela disse assim, então, se isso não for um sinal, eu não sei o que é. É 2 tapas na sua cara. Isso o Valério esperando aqui do outro lado. Não, antes... E o J tá assim, ó. E eu tinha desligado a ligação, né? Aí daqui a pouco o Suene me manda mensagem no meu privado. E aí, eu disse, calma. Gente, calma aí. É uma pressão, Aí, uma pressão. eu disse assim, eu tô com medo. Eu lembro, eu falei, eu tô com medo, não sei o que, tem um TCC, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela, não, vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui, eu lembro que mandei até a foto da passagem, não sei o que. Eu disse, tá, eu aceito. Ela, retorne agora, pra dizer. Aí eu retornei. Aí quando eu retornei, eu disse que tinha aceitado, foi aquela gritaria como toda ligação tem. Vocês devem escutar de fundo quando vocês dizem sim. Tem aquela algazarra toda, e eu por dentro assim, meu Deus, e agora o que será da minha vida? Porque a gente não sabia o que acontecia depois do sim. E é muita coisa além do sim, é muita coisa além do sim, é loucura. E o melhor é que parece que eles estão sempre todos reunidos. Sim. Qualquer ligação sempre tá todo mundo gritando atrás. E aí, contem um pouquinho pra gente como é que está sendo estar do outro lado. Está sendo entrevistado aqui hoje. Qual é a sensação que vocês estão sentindo? O sentimento. Tá tendo um ciúmezinho ou não? Ai, não, é tão aliviador, gente. Saber que eu só vou responder, que não vou me preocupar com a pauta. Tô brincando, gente. Olha a gente, Jota, falando isso, a gente surtando nos grupos. A produção Com ali vocês. olhando pra gente. Pare de mentir. A gente tem legal. apego emocional. A gente tem apego emocional, pode rezar, porque, inclusive, quando... Não sei se vai fazer essa pergunta, né? Mas eu vou responder já. Quando pode rezar, nasceu, foi numa conversa, inclusive, final de alguma coisa que a gente não lembra o que A foi. gente tava na Semana Santa e aí surgiu esse boato, assim. E surgiu essa ideia, tipo, eu falei assim, seria massa um podcast, hein? Foi no dia do rádio. Foi no dia do rádio. que toca CD. E aí a gente pegou e falou, que seria uma ideia, um podcast, não sei o quê. Enfim, foi uma Semana Santa louca, tava todo mundo com juízo louco também. Aí na nessa outra ideia. semana criou-se, né? E inclusive botaram a gente no grupo também, foi outra loucura, porque fizeram uma reunião e eu sem entender o que é que eu tava fazendo naquela reunião, enfim. Mas é legal estar aqui desse lado, porque a gente, a cada passo que a gente passa no EJC, a gente percebe as sementes que a gente planta, sabe? E, assim, não tem preço, sabe? A gente passar pelos lugares e olhar e dizer, caramba, fulano com tanta dificuldade. E aí, às vezes, a gente olha e diz, fulano tem uma vida mais fácil, não sei o quê. E não é, porque eu olho, por exemplo, pra Jefferson, que a gente tem uma amizade, mas até pra Clara também, né, que a gente acaba se aproximando e sendo família. Eu olho e digo, nossa, a gente caminha muito, né? A gente percebe quando finaliza assim um dia, nossa, eu não fiz nada. Mas a sensação de olhar pra vocês e ver que vocês foram frutos daquele movimento, daquele início, pra gente é, assim, grandioso, sabe? É uma alegria enorme. Não só pra gente, mas eu acho que pra igreja, pra Cristo também, eu acho que é uma alegria enorme, assim. Fora o ciúme, tá? Como a gente falou, a gente tinha um leve apego emocional, porque é um filho nosso. O Anésio é um filho nosso. E daí, como o Muri disse, surgiu as sementes, que são vocês. Então, é um prazer estar aqui, do outro lado do microfone, do outro lado da mesa, porque literalmente nasceu do primeiro EJC-PSPA, vamos pro terceiro EJC-PSPA, o terceiro já serão novas pessoas. São muitos frutos que a gente vai plantando, e é bonito ver essa caminhada, porque se iniciou com uma brincadeira, mas hoje, olha o resultado que a gente tá dando, olha a bolha que a gente furou, olha o investimento que a gente tá fazendo, olha as pautas que a gente coloca na mesa para debater, sabe? É fruto de oração de Deus, assim. Porque a gente pede muitas coisas e não espera, né? A gente não deve esperar receber nada em troca. Mas ver vocês aqui já é uma emoção, de verdade, assim. Deixa o coração da gente quentinho. Eu confesso que quando a gente recebeu a notícia, não foi, Ana? Foi... Eu tava jantando na hora, inclusive. E aí, Muri ligou pra mim e disse assim, olha, eu tenho um convite pra fazer. Aí eu disse, rapaz, eu já vou logo dizendo, acho que eu não quero. Não. Eu nem sabia o que era, mas assim, foi muito feliz receber o convite e depois, né, de entrar no grupo e começar a entender todas as responsabilidades
que muitas das vezes o pessoal que está assistindo pensa que é só a gente chegar aqui, ligar a câmera e começar a fazer as perguntas e tudo mais, mas não, tem todo um bastidor por trás, tem toda uma equipe, tem todo um grupo de Jotas que auxilia a gente nessa construção e a gente fica, eu, por exemplo, né, muito feliz estar participando desse projeto tão abençoado por Deus e por Nossa Senhora. Pra confessar, eu neguei, tá, de cara. Foram 2 ligações pra pra Clara poder aceitar. Eu tava numa festa da minha família, primeiro momento que eu tava nem escutando nada. Que lá mal pegava sinal. E aí um dos Jotas ligou pra mim, né? O João ligou pra mim e fez, não, que a gente tá querendo que isso seja tal coisinha de tal coisa. Ô João, agora não dá não. Eu tô trocando de trabalho, tô me mudando. Vai ficar muito corrido pra mim, não vou conseguir me dedicar, tá lá. E tava meio ruim por conta do horário que eu tava trabalhando. Já percebeu que todos negam a João, né? Não bote João pra fazer as ligações, porque João é muito seco. Aí ele fez, tá bom então, e tal. Não dá 5 minutos. Liga João de novo pra mim, eu fiz, meu Deus. Ele não desiste nunca. Eu fiz, será que os outros me negaram também? Aí ele, não, porque a gente... Isso eu não sabia que era o Jefferson. A outra pessoa, não, porque a gente falou com a pessoa que ia ser com o seu aparelho, ele consegue ser bem flexível, com horário. Tá bom então, vamos. Eu só escutava a gritaria, não foi? É verdade. A gente e aí, quando finalmente me colocaram no grupo que eu vi quem era, eu falei, não acredito que é gente. Pois é, né? Acho que a gente pode falar um pouco da nossa ligação assim, do Claro. encontro, o que é que aconteceu. Agora a gente vai entrevistar vocês. Como é que foi saber que era um ao outro? Então, pra mim, foi muito especial. Eu tive um momento no encontro, né? Ambos tivemos, a gente não pode falar o que é que foi que houve. A gente não pode dizer muito o que foi, por conta do sigilo, mas em um dos momentos, né, que a gente tava lá com todo mundo do encontro, teve um momento muito especial, muito marcante pra mim. E tava sendo contada uma história que parece muito com a minha história, e eu me identifiquei muito. E aí eu tava sentado por trás de Ana. Ana tava na frente e eu tava sentado atrás. E nisso a gente mal tinha contado, a gente não tinha tido esse entrelaçamento todo ainda. A gente era do mesmo momento negócio ali, lá, do mesmo negócio lá. E tudo mais e tal. Mas assim, Família. tanto que nesse momento mais separado a gente sentava um pouco mais distante. E aí nesse momento ela tava sentada na minha frente, eu tava sentado atrás dela. E aí a pessoa que tava conduzindo o momento disse assim, olhe pro seu lado ou pra trás e... Uma pessoa que você queira orar, que é a pessoa que você acha que precisa de uma oração, tá lá. Aí eu me viro pra trás, não sei porque tá me pergunta a primeira pessoa atrás dela. Eu vou. Legal. E aí eu toco no coração de Jefferson e eu comecei a orar no coração de Jefferson. Meus amigos, quando essa oração acabou, que o momento voltou lá pro talalá, eu olho pra trás, cadê Jefferson? Jefferson passou mal. Foi naquela hora. Jefferson passou mal e foi parar no hospital. Eu fiz, meu Deus, eu orei Inclusive, muito. Inclusive, eu virei meme, viu? Não é? Já tá feito. Tem uma figurinha até hoje. Não, e essa saída de Jefferson pro hospital também levou com ele Muri. Inclusive, estávamos interligados, porque eu e Jéssica tava vendo um momento. A gente tava vendo um momento. Era lá também. Era. E aí, quando eu vinha descendo, vinha a Carol desesperadamente ao meu encontro. E aí pediu pra mim acompanhar ele. Mas é Deus, né? Porque eu também não. Eu até perguntei, né, a vocês, acho que ao Jefferson, qual era a proximidade que vocês tinham, né? Porque a gente são muitos jovens, então a gente conhece, mas, gente, é muita gente. Pra lembrar, se na reunião a gente tem que abrir mapa mental, tem que ver grupo. A gente tem um carinho por todo mundo, obviamente, mas acaba que são muitos, assim, pra lembrar. Então, eu perguntei sobre ela, né? Aí, quando eu perguntei de Jefferson pra ela, ela disse, é Jefferson, não sei o quê. Eu não vi nunca eles dois juntos, né? Agora tá explicado, né? Agora tá explicado o que foi. Inclusive, depois desse momento que aconteceu, a gente ficou bem mais próximo. Foi. Inclusive, tem uma figurinha minha que rola, eu com um leque, que seu João usa muito. Eu amo essa figurinha. Quem fez a figurinha foi Jefferson. Mas é isso. E aí, foi tão bom ouvir vocês, né? Desse outro lado agora, com o microfone. Mas aí, a gente também quer saber essa história, essa caminhada que vocês construíram com o Pode Rezar, né, com o filho de vocês, assim, vocês iniciaram esse projeto. A gente quer saber, esse projeto, o Pode Rezar, ele contribuiu para que vocês chegassem hoje onde vocês estão, para que vocês fossem Jota, para que vocês recebessem esse convite. E
é justamente isso. Se contribuiu, e quando vocês pensam assim, pode rezar, ele me auxiliou para que eu pudesse chegar hoje, para que eu pudesse expandir um pouco mais, não só da minha fé, mas do meu conhecimento. Como é que vocês se sentem, assim? E se serviu, né? O Pode Rezar, ele serviu isso para vocês, a gente tá curioso para saber também. Eu vou ser bem sincero. O EJC em si, acho que não só a EJC, né? Mas eu falo EJC porque ele é feito por jovens. Então é uma coisa muito dinâmica, assim, muito dinâmica. Então, o que eu posso dizer é que contribuiu, mas não de uma forma de serviço, no sentido de ir para frente, de subir, sabe? De cargo. Porque tem jovens conosco hoje, como o Jota, meu irmão, Vitor, por exemplo, nosso irmão, e ele já rejeitou várias coisas assim, hoje tá jotado com a gente igual, sabe? E aí o pessoal diz, mas fulano, Jefferson tá apresentando o Pode Rezar, Clara também, e vai ser Jota ano que vem. A gente, infelizmente, tem que dizer que não que vocês não vão ser, né? Mas não que isso é o caminho. Não que seja um pré-requisito. Um pré-requisito. Mas sim, contribuiu muito, porque aproximou da gente do serviço, né? Dos Jotas, por exemplo. Aproximou das pessoas também, porque é um EJC novo ainda, né? Então, na nossa paróquia. E é engraçado porque a paróquia foi abraçando isso. A nossa paróquia, ela é conhecida como uma paróquia muito distante da juventude, uma paróquia mais segura, mais madura, de idade mesmo. E aí, quando veio o Pode Rezar, até as senhorinhas assim, comentam, muitas vezes vocês vão ver lá nos cortes, que elas comentam, elas interagem, o pessoal dos outros grupos também. Então, a gente se sentiu muito acolhido, sabe? Muito abraçado assim. Então, ajudou muito nesse reconhecimento de caramba, que legal que a gente tá fazendo isso, porque, tipo, poderia parecer uma brincadeira de criança, sabe? Uma brincadeira de jovem, mas no fim das contas não é missão. E aí, a gente às vezes cria uma visão de que, eu queria só se fosse para pregar, eu queria só se fosse para animar o louvor, eu queria só se fosse para fazer um momento de oração, conduzir. E aí não, porque quando a gente vê o Pode Rezar, eu olho e digo, caramba, o quanto a gente pregou nessa caminhada, sabe? E o quanto a gente recebeu pregação também. Então, assim, espiritualmente, teve um dia, eu não sei se foi o de Dom Sivan, mas eu acho que não foi, o de Dom Sivan também. A gente teve um dia que a gente terminou uma das entrevistas e a gente olhou e todo mundo queria chorar, assim, até o Jotado. Porque eram coisas muito lindas que o senhor ia falando, assim, pelo entrevistado e pelo momento que ia acontecendo ali, sabe, de uma simples entrevista. Então, assim, foi até nesse dia que eu cheguei em casa e fiz um texto, assim, que o Senhor me deu uma plenitude, assim, eu senti uma paz no meu coração, no serviço. Aí a gente tinha serviço de noite ainda, acho que era um dia de serviço de noite, alguma coisa. Mas, assim, sabe aquele sentimento de, caramba, a gente tá no caminho certo. Assim, muito gratificante. Então, esse fortalecimento espiritual foi muito importante, assim, pra mim, sabe? Fazer principalmente uma coisa que eu gosto muito, falar, apresentar a câmera e tudo mais, e evangelizar, né? Então, assim, para mim foi um dos passos assim extremamente importante na minha conversão, naquilo que eu faço, no meu serviço. Como o Muri falou, né, a apresentação não é um pré-requisito para entrar no Jotado. Eu gostaria muito que não fosse, que eu não estaria aqui. Não estaria brincando. Mas isso não isenta, tá, pessoal? Não isenta. Não é um pré-requisito, mas não isenta. Mas assim, para estar no Jotado, eu acho que são várias camadas que eu até hoje não entendo muito bem, mas é oração. E é um entendimento que vai muito além do que a visão humana enxerga também. E quando a gente recebeu esse convite foi uma surpresa, a gente aceitou. É um trabalho muito bonito, mas é também um trabalho muito difícil de algumas renúncias, de saber que tem horas que a gente precisa se dedicar 100% ali. Tem horas que a gente precisa dar uma pausa porque são muitas coisas. E Pode Rezar, ele deixou todo esse processo mais leve, porque era um compromisso da gente, enquanto apresentador, dentro do EJC. Então, nos ensinou a ter mais compromissos com algumas coisas dentro da igreja, né? Não que a gente não tivesse. Eu era coordenadora de grupo de jovens, coordenava grupo de música, eu estava coordenando o Ministério de Música. Então, o Pode Rezar, ele veio para somar nessas questões de prioridade e compromisso. Então, acho que foi um grande peso, sabe? O trabalho que a gente fazia, que contribuiu a gente entrar no Jotado.
E no EJC a gente lida com vários jovens diferentes, a gente tem jovens de várias realidades distintas. A gente tem um jovem que ele não tem uma mãe, a gente tem um jovem que tem uma mãe, a gente tem um jovem que não recebe um carinho, um amor do pai, tem jovem que tem a família totalmente estruturada e perfeita. Então a gente tem vários tipos de jovem que passou e passa por várias situações. E o Pode Rezar, ele consegue comunicar com todas essas pessoas. Porque eu acho que cada episódio, ele conversa um pouco com cada um, sabe? E ele consegue ser muito imparcial e tocar nas camadas que devem ser tocadas. E como o Muri falou, a gente saía transformado, a gente saía leve de uma conversa, sabe? Não era um peso, era literalmente algo que a gente fazia por amor. E cada pauta, ela ia com conhecimento, porque a gente parava para pesquisar a vida da pessoa, a gente parava para entender um pouquinho da história de quem a gente estava entrevistando, descobria coisas às vezes que a gente não sabia e que agregaram muito para nossa caminhada de fé, enquanto pessoa, enquanto cristão, e enquanto profissional de verdade, porque, gente, isso aqui é portfólio. Isso aqui é muito além de apenas sentar aqui e gravar, como você falou. Envolve muitas outras coisas. Então, tudo é dom de Deus. Tudo é obra de Deus. E se ele concedeu isso, é porque a gente tem que usar ele de alguma forma. Então, antes de a gente ir pro bate-bola final, a gente queria saber um conselho que vocês dariam pra gente, que tá assumindo agora esse bastião e que vocês agora estão do outro lado, que já passaram por toda essa experiência. Pra vocês? Uhum. Ai. Olha, eu vou dar o conselho que eu falei, inclusive, para vocês logo quando vocês foram convidados, né? Como a Jéssica falou bem no início da entrevista, da conversa, eu e Jéssica, no nosso encontro, até o nosso encontro, nós não nos falávamos. E assim, por N questões da vida, sabe? E eu tive que aprender, e eu acredito que ela também, a gente foi aprendendo, assim, a ser irmão mesmo, sabe? Porque, assim como no Jotado também, inclusive, quando vocês perguntaram, a gente tem que aprender a ter intimidade com o outro, e é uma intimidade que eu digo que não é para saber da vida do outro, mas é uma intimidade de saber as dores, de saber que o outro hoje não tá querendo falar tanto, de saber o temperamento, que o outro fala demais, o outro fala de menos, de entender as dificuldades do outro, porque a gente foi criando esse vínculo mesmo, né, Joaquim? De resolução, assim, de amizade e resolução. Então, quando eu perguntei a vocês, né, eu até disse assim, vocês têm conversado? Vocês têm que conversar, gente, porque eu acho que é o mais importante, assim, sabe? Comigo e Jéssica era todo dia, a gente mudava o roteiro, se possível, todos os dias da semana a gente mudava. Essa pergunta vai ser sensível, isso aqui. Primeiro porque trabalhar com a comunicação hoje é muito um risco muito alto. E aí, qualquer corte que pode ser feito na internet pode pegar mal, entendeu? Então, a gente teria que ter essa sensibilidade. E aí, eu acho que essa união mesmo, assim, sabe? Não tô dizendo de não brigar, não, porque a gente discute, às vezes a gente discorda. A cara de Jéssica. Eu até disse a ela esses dias, assim, faz tempo que a gente não brigou, né? Pega pra capar. Mas... no fim das contas, era sempre muito resolutivo o que a gente fazia, né? E entender, eu acho que é igual uma mesa de som, sabe? Entender, equalizar. Porque quando você entende como é equalizar, você entende o volume do outro, o limite do outro. Então, se o outro fala mais, se o outro fala menos, como cortar o outro, uma piada que o outro não vai gostar, uma forma de sentar, o corpo do outro, a forma do outro se vestir, sabe? A gente foi aprendendo esse respeito mesmo, assim, da dupla, e o conselho que eu posso dar é isso, sabe? E se divirtam, cara, porque eu acho que acima de tudo e da responsabilidade, o que Deus nos dá muito de presente e a gente explora muito pouco, principalmente na nossa juventude, é a alegria. Então a gente precisa muito deixar de olhar as coisas como coisas estressantes e olhar e dizer assim, hoje caiu a internet, caiu a energia, o pessoal atrasou, os apresentadores atrasou, o Jotado errou, eu não sei o quê. Mas no fim das contas, deu, sabe? A gente entregou. E eu acho que isso é o mais importante, porque se a gente fosse frustrar com todas as coisas humanas que acontecem, acaba sendo muito doloroso. Então, se divirtam, assim, aproveitem, recebam e bebam dessa água que as pessoas que vão estar sentadas aqui também vai trazer para vocês, porque, assim, é único de verdade. Faço das palavras de Muri as minhas também.
E o conselho é esse, sejam parceiros, sabe? Não é conhecer a intimidade do outro, como o Muri disse, mas é conhecer o outro enquanto totalidade humana. Como o Muri disse, a gente não tinha essa intimidade. A gente criou depois do nosso encontro, pode rezar, fortaleceu isso. E entender, a gente conversava todos os dias, muitas vezes, tinha essa troca mais direta. Às vezes a gente não falava nem sobre roteiro, a gente falava de coisas da vida, a gente falava muito de trabalho. Então a gente foi criando essa intimidade e foi entendendo os limites um do outro. Então, tem época que a gente passa 3, 4 semanas sem se falar, porque a gente não tá com paciência de escutar a voz do outro. E não é porque a gente discutiu ou porque a gente brigou. É porque, tipo assim, saturou. Hoje eu não quero. Essa semana eu não quero. Esse mês eu não quero. Eu não vou falar com ele. É a vida adulta que vocês sabem, né, gente? E é literalmente isso. É conhecer quando o outro... Às vezes eu não sei nem onde Muri tá. Às vezes eu sei que, tipo, Muri trabalha no governo. Eu sei das agendas das viagens do estado. Muri hoje tá em Souza. Então eu não vou falar com o Muri porque ele tá atarefado e eu entendo a camada até onde vai o limite dele de tarefas ou não. E ele com certeza entende as minhas demandas também. Então é muito que entender o outro sem que precisar que o outro fale alguma coisa. E vocês precisam ter isso, sabe? Precisam ter essa troca. E muitas vezes algumas questões, alguns estresses e algumas dúvidas, frase nenhuma vai resolver, só o silêncio. Às vezes 2 dias de silêncio e no outro dia você consegue resolver aquilo ali sem precisar nem tocar no assunto de novo. Então é literalmente isso, ter parceria e conhecer o outro. Show de bola. Isso. Confessando que eu tava precisando ouvir esse finalzinho de Muri, tá? Sim, com certeza. Acho que todos nós dois, né, na verdade. Então, vamos pro bate-bola final. Vocês já sabem como é que funciona. E a gente vai querer uma palavra de cada. Não vale copiar. Jéssica, eu vou primeiro. Agora tu quer ir primeiro. Vai. Tudo bem. Um episódio inesquecível. De Dom Silva. Dom Silva, não tem como não repetir. Não tem como não repetir. Um convidado marcante. O casal. Ai, pesou. Eu vou falar do Padre Pedro, que ele trouxe bastante experiência também. Um sentimento que define o Pode Rezar. Esperança. O sentimento Você sabe o que é bate-bola? Vai virar figurinha. Bota aquela figurinha assim, rodando, por favor. É a medicação. É a medicação. Aquele mesmo. 10 mil anos depois. Eu acho descontração. Um aprendizado que levaram pra vida. Espontaneidade. Timidez. Um conselho para os nossos encontristas. Vivam. Persistam. Complete a frase. Servir vale a pena porque... Tem Deus. É tudo. Nossa, a gente fica tão feliz de estar aqui, sabe? Aquele sentimento assim. Queria apertar assim vocês e agradecer por tudo que vocês construíram, né? Vocês sabem, esse projeto iniciou, vocês foram as pessoas que iniciaram essa caminhada e que agora a gente vai continuar essa caminhada que vocês iniciaram lá atrás. A gente fica muito feliz por receber não só esse bastão, mas toda a responsabilidade que vem junto, todo o comprometimento que a gente precisa ter, a responsabilidade que a gente precisa ter, não só da forma humana, né, mas principalmente da forma espiritual, a forma de entender não só nós mesmos, né, como dupla e tudo mais e tal, mas de entender o outro lado do entrevistador mesmo. E é muito importante isso que vocês falam, da gente conseguir sentir o que o entrevistado tá ali no momento, se ele tá mais falante, se ele tá um pouco mais retraído, e como é que a gente pode fazer no improviso para que a gente consiga ter um episódio muito bom, que não só viralize nas redes sociais, mas que a gente consiga passar a mensagem, né? A gente pode ter, sei lá, 10 curtidas, mas se a gente conseguir passar a mensagem para 1 ou 2 pessoas, já valeu, já foi o suficiente. E a gente fica muito feliz por essa oportunidade, né? Isso aí. As cadeiras mudaram, né? Mas a missão continua a mesma, que é evangelizar. E a gente queria agradecer por tudo que vocês fizeram, por cada sim que vocês deram até hoje, por terem começado essa missão, e que Deus recompense cada sim desses de vocês, que vocês sejam muito abençoados, principalmente nessa nova missão. E para isso a gente preparou uma lembrancinha para vocês. Vocês não vão pra casa de mãos vazias. Oremos pra Muri não perder, tá? Pensou, cara.
É uma lembrancinha, a gente tava conversando e pensando assim, o que a gente poderia, né, presentear eles. Não é porque foi eu que fiz, mas... Olha, pessoal, se quiserem algo parecido com o que os seus antigos apresentadores ganharam, vão lá no Instagram de Ana Clara encomendar também, tá? Gente, Jéssica vai abrir o dela, tá? Porque ele tem TDAH. Ai, que coisa linda. Eu não vou abrir não, porque eu gosto da embalagem. Mas aí a gente pensou com muito carinho. Tá, que vocês carreguem, que ela sempre guie o caminho de vocês, tá? Que vocês sejam extremamente abençoados. Que a gente possa ser exemplo também, como vocês foram, pra todo mundo que tá em casa assistindo e escutando a gente. Isso mesmo, e a gente tá muito feliz, a gente tá muito grato a Deus, a Nossa Senhora, a gente ter conseguido fazer esse primeiro episódio. Vai vir mais um episódio por aí, né? Vai ter muita coisa boa, muita coisa que vai não só agregar na nossa vida, né? Mas na vida de quem tá assistindo aí do outro lado da tela. E é isso, a gente fica muito feliz por vocês. E a gente espera viver com a mesma dedicação, o mesmo amor, essa nova missão, tá? Ó, um cheiro no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus. Posso fazer as honras só de uma coisinha? Pode sim. Podemos? Pode. Se é pra rezar, pode rezar!